e ergue, levanta e fortalece e falou: agora sacode a poeira aí da tua roupa e continua em frente, avante. Agora nós vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos. Queria tanto que a Viviane aparecesse aqui, ó, no capítulo 3. Dá uma aguinha ali, meu amor, por favor, minha querida. Então, pessoal, é assim, olha. Atos 3. Antes de eu ler o 3, deixa eu lembrar para vocês o que aconteceu no 2. No 2 eles se reuniram, os discípulos, eles se reuniram no cenáculo, né? E ali no cenáculo eles permaneceram buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo. Foi a promessa que Jesus tinha feito a eles, para que eles não se ausentassem dali, até que o Espírito Santo fosse derramado. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o poder de Deus dentro do ser humano. O Espírito Santo é quem guia, o Espírito Santo é quem dirige, o Espírito Santo é quem fortalece, o Espírito Santo é quem traz paz, é quem traz alegria, o Espírito Santo é quem dá a direção, é quem dá a motivação. Então, Jesus disse: olha, fiquem aqui até que ele venha. Os discípulos ficaram ali unânimes, né? E ali eles buscavam e buscaram, até que então o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam poder. O poder de Deus passou a estar dentro deles, tá? Quando receberam o Espírito Santo, o poder de Deus passou a estar dentro deles. Isso é uma coisa muito importante, Viviane, porque infelizmente nós conhecemos pessoas que até são boazinhas, são boas de coração, são inteligentes, são dedicadas, são esforçadas, mas pela ausência do Espírito Santo na vida delas, quando elas passam por uma luta, quando elas passam por uma dificuldade, quando elas passam por uma situação difícil, elas não conseguem se manter com o mesmo ânimo e com a mesma disposição que antes dela passar aquela luta. O Espírito Santo, ele é um divisor de águas na nossa vida, né? Porque nós, todo ser humano, a gente tem somos todos os dias confrontados com várias emoções, sentimentos, tristeza, ansiedade, alegria, que mais? Ansiedade, tristeza, dor, impaciência, solidão. E são sentimentos que eles costumam dominar a vida da pessoa, né? Quando a pessoa está muito feliz, ela fica de bom humor com todo mundo, fica agradável, mas quando ela está triste, ela já se isola, não quer falar com ninguém. Quando está chateada, ela acaba dando patada nas pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu com ela. E o Espírito Santo é o poder de Deus, porque ele faz a gente ter domínio sobre os nossos impulsos. Ele faz a gente ter domínio sobre as nossas emoções. Ele é um poder celestial, porque nós, de forma natural, não conseguimos, né? Às vezes a gente tenta se refugiar em uma coisa para suprir outra. Então você quer se livrar de um sentimento e se torna escravo de um outro sentimento. E o Espírito Santo, ele vem para trazer liberdade a tudo. Ele rompe as cadeias e ele vem com o poder de Deus, mostrando que a gente pode. Vamos enfrentar situações difíceis? Sempre, mas ele está dentro de nós para nos motivar. E quando a gente se sente fraco, porque nós somos seres humanos e isso é normal, então ele vem com o seu consolo e ele traz à nossa memória aquilo que traz esperança. Aquele que pode todas as coisas, este é comigo. O que está no controle de tudo é quem cuida de mim, então não há o que temer. Então o Espírito Santo, ele é um poder sobrenatural, que quem o tem de fato e de verdade vive de forma diferente. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos, essa pessoa consegue experimentar o sobrenatural, porque Deus habita dentro dela. E ele permite, né, que nós façamos obras maiores das que o Senhor Jesus fez quando esteve presente no nosso meio. O Espírito Santo nos dá esse poder.
de fazermos as mesmas obras, como está escrito, e obras maiores ainda. E foi o que aconteceu com os discípulos depois que receberam o Espírito Santo. No capítulo 3 diz que certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Olha só, eles foram ao templo orar. A importância de ir à igreja. Por enquanto, nós não podemos, devemos respeitar o decreto que foi feito. Nós somos a igreja. Então, nós fazemos, por enquanto, da nossa casa ou do lugar aonde estamos, a casa do nosso Deus, a igreja, tá certo? Então, certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é o seguinte: o Espírito Santo nos dá, não é autoridade a palavra, ele nos dá intrepidez. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele entra na nossa vida é com que nós sejamos intrépidos. Por exemplo, tem alguém doente na sua casa, você está doente, recebeu uma notícia, coronavírus, câncer, sei lá, um familiar teu está doente. O Espírito Santo que habita em você, ele te dá a intrepidez para que você, em nome de Jesus, ore por aquele doente, para que ele fique curado. Ou você está passando por uma dificuldade financeira, ou você está passando por um problema familiar, um filho seu, alguma coisa. A primeira coisa que ele faz é dar a você a intrepidez, a força, para que você pare diante daquela situação e diga a ela que se retire da sua vida. Então, é isso que muitas vezes, Viviane, a gente não vê acontecer com a maioria das pessoas. Falta-se muitas vezes essa intrepidez, essa força. Como é que a gente sabe disso? Porque na maioria das vezes, quando as pessoas passam por lutas e problemas, a primeira coisa que elas fazem é: vou procurar alguém que possa me ajudar. Vou procurar alguém que possa fazer por mim aquilo que eu poderia fazer se eu estivesse cheia do Espírito Santo. E acaba que muitas pessoas, por conta disso, acabam deixando-se dominar por outras pessoas. Quer dizer, acabam tornando-se escravas de outras pessoas ou dependentes de outras pessoas, sendo que Cristo nos chamou para a liberdade. E o que a gente mais costuma ver, não que não possamos ou não devamos pedir oração para outros, porque a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros. Mas o que as pessoas elas estão mal acostumadas? Como elas não têm essa intimidade ou não têm o Espírito Santo, elas confiam, ela fala assim, não,
Porque eu vou pedir pro bispo, porque se o bispo orar, se o bispo falar, isso vai acontecer. Se o pastor fizer, se fulano, sempre outra pessoa. E se você recebe o Espírito Santo, você tem o mesmo poder que o bispo tem. Você recebe o mesmo poder que a outra pessoa tem. E você recebe esse poder, e como está na Bíblia, que quem tem o Espírito de Deus, esse pode fazer sinais aí na sua casa. Você pode orar e quem está doente pode ser curado. E uma coisa importante, dá licença, Viviane, te interrompendo, é que ele não usou, me desculpe falar, mas eu preciso falar, ele não usou nenhum tipo de elemento para que o aleijado fosse curado. Ele simplesmente olhou para o aleijado e falou com o aleijado que naquele momento ficasse curado. Quer dizer, não se precisou de nenhum elemento. Não se precisou de tijolinho, não se precisou de canetinha, de janelinha, de portinha, não se precisou de mantinho, de toalhinha, não se precisou de absolutamente nada. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem a autoridade de Deus na vida dela. E aquilo que ela fala, acontece. Não precisou de uma rosa, não precisou de um sal, não precisou de absolutamente nada. Quando a pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, basta uma palavra para que o mal se retire da vida dela, dos caminhos dela, e o milagre aconteça. E o Espírito Santo, ele guia a gente também, né? Porque eles, veja a importância, é todo um conjunto. Eles estavam ali indo para o templo, porque todos os dias às 15 horas, às 3 horas, eles oravam. Então, quem tem o Espírito Santo tem essa necessidade em estar conectado com Deus. O Senhor Jesus constantemente, se você ler a história dele, constantemente ele saía para poder falar com Deus, sempre estava orando e falava para os discípulos, eu vou lá orar, vocês fiquem aqui da torre de vigia. E quando voltava, eles estavam dormindo. Então, quem tem o Espírito Santo tem essa necessidade. E o que o Espírito Santo ele faz com a gente? Ele guia, ele vai guiando a gente por onde Deus tem um propósito de se manifestar. Porque Deus tinha um propósito através de Pedro e João naquele lugar, naquela hora e naquele dia. E a gente tem várias experiências que às vezes a gente quer fazer algo e aí o Espírito Santo, é porque é uma voz no nosso coração que fala, não faz. Ou diz para você, faça isso, e você até se pergunta, mas como que eu vou tomar essa decisão? O que vai acontecer? Mas é uma certeza tão grande que quando você se dá conta, você já fez, porque o Espírito Santo, ele guia as nossas vidas. E quando você não tem o Espírito Santo, aí é onde acontece o mesmo erro. Você é guiada pelas suas emoções. Se está tudo bem, você é guiada, você está muito empolgada e às vezes você aposta tudo que você tem numa empresa, em um negócio, num relacionamento, e você soma mais um fracasso, mais uma desilusão. Porque como você não sabe o dia de amanhã, como você não conhece aquela pessoa, você acaba se arriscando. Já quando você é guiada pelo Espírito Santo, Deus, ele conhece o dia de amanhã. Então, ele vai nos guiando por onde ele quer que nós venhamos trilhar. E se por acaso algo não saiu como nós queríamos, foi necessário para que a glória dele se manifestasse. É quando a gente estava falando sobre isso ontem, né? Que Deus, ele começou a tirar, na verdade, o sinal ali. Mas tomara que melhore, vamos lá. Deus, ele vai tirando em muitas vezes na nossa vida todos os nossos recursos. Ele vai fechar, você tem recursos que você conta com algo. Ele fecha todas as portas que você depende única e exclusivamente dele. E quando isso acontece, aí o Espírito Santo, ele já vem com a calmaria, tudo começa a estar um caos. Aí é surpreendente, porque o Espírito Santo, ele vem e ele fala no seu coração, se prepara, porque algo sobrenatural está para acontecer. Quando chegamos no nosso limite, ao invés de a gente ficar desesperado, e é onde a gente vê muitas pessoas chegar, pelo amor de Deus, ora por mim, porque agora eu perdi meu trabalho, porque agora o médico disse isso, disse aquilo, disse o outro. Então ela fica em pânico, e quem tem o Espírito Santo, ele já traz a certeza, se prepara, porque algo grande está por acontecer. Então o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos instrui aonde nós devemos estar, porque o nosso lugar, ele tem a ver com o desejo ou cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Se você não está
aonde Deus ele te projetou para que você estivesse, tudo vai dar errado. Igual Jonas, você vai tentar, Até o que era para dar certo vai dar errado. Você tenta burlar Deus, você tenta se burlar, você mente para você mesmo. Já quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele vai te direcionando. Ruth, um exemplo, aparentemente não tinha nenhum futuro Ruth seguir a sogra dela, voltar para a terra de onde ela saiu. Viúva, pobre, sem nada, absolutamente. Mas Ruth sabia o propósito que ela tinha na vida de sua sogra. E ela seguiu, ela disse, não, aonde você for eu irei, o seu Deus é o meu Deus. Aí Ruth conseguiu um emprego para pegar, porque como ela era estrangeira, ela pegava a sobra do trigo, trigo, né? Da plantação. Da plantação do trigo. Então a sobra da sobra ficava para ela. Mas ela era persistente, dava o melhor dela. E sempre crendo que ela estava no lugar certo. O Espírito Santo guiou ela. A outra nora de Noemi decidiu voltar para a casa dos pais. Num lugar improvável, num ambiente... Nada a ver. Nada a ver. Quem a encontrou ali trabalhando? Boaz. Mas se Ruth fosse guiada pelos seus sentimentos, ela diria, eu não vou seguir a minha sogra porque ela não tem um filho, não tem futuro, eu vou para uma terra estrangeira, eu vou voltar para casa dos meus pais. Verdade. Aleluia. É a minha terra, a minha família, eu tenho uma segurança. Então o Espírito Santo, ele sempre vai te colocar num lugar onde você não vai depender de nada e de ninguém. E com isso nós temos várias histórias na Bíblia. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é a coisa mais extraordinária da nossa vida. Quem olha de fora te chama de louco, fala que você não vai chegar a lugar nenhum, mas nada como o tempo. E enquanto todo mundo está falando que você é louco, o Espírito Santo ele vai confirmando no seu coração o propósito de Deus com você. Porque quem tem o Espírito Santo conhece, né, as coisas do alto. Quem não tem é loucura. As coisas espirituais são loucura para ele. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo tem discernimento do que Deus tem através dele. É o que eu sempre falo. O Espírito Santo, ele faz você ser uma pessoa forte. O Espírito Santo faz você ser uma pessoa motivada para frente. O Espírito Santo não faz você ficar ali, desculpa, gente, chorando, lamentando, entendeu? Chorando as suas mágoas, suas pitangas, ficar, quer dizer o quê? Não. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é para frente. A pessoa que tem Deus na vida dela, ela é para frente. E às vezes, ainda não acontecendo aquilo que ela esperava que acontecesse, talvez no momento ela fique triste, mas logo vem o Espírito Santo e ergue, levanta e fortalece e fala, agora sacode a poeira aí da tua roupa e continua em frente, avante, vamos em frente. E o que nós encontramos, Viviane, dentro das igrejas é justamente o oposto. Como é que pode as pessoas que estão congregando dentro da igreja, me desculpa, gente, ser fraca, ser frouxa? Como é que pode as pessoas que estão congregando dentro das igrejas ficar chorando, lamentando, ficar lá reclamando, murmurando, fica lá contando historinha para boi dormir, pessoal? Pelo amor de Deus, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos um poder dentro de nós incrível, é uma certeza, é uma paz, é uma alegria, é uma esperança, é um negócio de louco. E muita gente despreza aquilo que é mais importante. Acaba trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilha. São aqueles que, por exemplo, quando ouve uma pregação como essa, não se satisfazem, não se sentem bem, aí vão procurar alguma outra coisa para tentar satisfazê-la ou para tentar motivá-la. Quando na realidade, meus irmãos, é somente o Espírito Santo que me motiva, é somente o Espírito Santo que me inspira. Eu posso ler um livro, eu posso ouvir um coach falando, eu posso ouvir um outro pregador pregando, mas quem me inspira não é o pregador fulano, ciclano, mengano. Eu já passei dessa fase, eu pulei essa fase já. Passei essa fase. Adianta pular a fase, tem que passar de fase. Né? Eu já passei essa fase eu já venci. Eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano. Puxa vida, não, nada disso.
Eu posso ouvir uma pregação, posso ler um livro, posso estudar, mas quem me motiva, quem me fortalece, quem me dá ânimo é o Espírito Santo. Não é nem a Viviane. Duvido que a Viviane fica falando para mim assim, ó, vamos em frente, não desiste não, meu amor. Ah, coitadinho, pode chorar aqui, ó, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Viviane não fica fazendo isso, eu não fico fazendo isso com a Viviane. Nós temos a plena certeza que vai dar tudo certo. Por exemplo, agora a pandemia. A nossa igreja está fechada há quase 30 dias. Não está aberta, mas fechada, igual a Dilma fala. Está aberta, mas fechada. Não pode ter culto, então não vai ninguém, né? E o que aconteceu? A arrecadação, o recurso, as ofertas diminuíram muito. E não consegui até hoje pagar o aluguel da igreja. Não consegui. Não temos o recurso. Acho que... Das igrejas. Das igrejas, né? Pagamos a metade do salário dos pastores, a metade da quinzena, pagamos os funcionários, pagamos algumas coisas, mas ficou lá. Mas e aí, tá desesperado? Não tô. Tá nervoso? Não tô. Tá aflito? Não tô. Vai ficar devendo? Não vou. Não vou ficar devendo. Não vou. Deus vai abrir uma porta. Deus vai fazer alguma coisa acontecer. E nós vamos pagar tudo. Tudo será pago. Não sei. Eu tenho profetizado que Deus vai abençoar alguém de uma maneira tão grande que vai aparecer na conta da igreja um dízimo grande. 10 mil, 5 mil, 20 mil, 30 mil, 8 mil, 1.500, vai aparecer. Porque Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você. Isso é profético. Eu estou profetizando isso na tua vida. Deus vai honrar você. São os teófilos, que a gente falou no primeiro capítulo, são os aqueles teófilos que proporcionaram o evangelho de ser propagado. Exatamente. Né? Eles investiam. Você vai ver como vai acontecer isso na tua vida. Você vai... Sei que você... Não, calma. Ele vai prover para você, porque ele provendo para você, você vai ter uma vida de qualidade, uma vida abençoada, e você vai abençoar a igreja. Então, o Espírito Santo, ele faz isso. Daí, o que aconteceu? Vamos lá no versículo 9. Quando ouviram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. Olha só, vai escutando aí, não sai não, fica calma aí, você está muito estressada, muito estressada, você está, toda hora sai da live, toda hora vai procurar outra coisa. Olha só o 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Quer dizer, como se aquilo ali fosse algo de outro planeta, como se aquilo ali fosse algo de outro mundo. Se a cura de um câncer, de um coronavírus, de uma lepra, de uma cegueira, fosse algo de outro mundo. Olha o que ele falou, povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele, porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Isso aqui acontece muito nas igrejas hoje. Ela vê um pastor, um bispo, um apóstolo sendo usado por Deus para curar alguém, para propagar o nome de Jesus. Ela olha aquele acontecimento e ela já fala logo, nossa, aquele pastor lá, ele é top das galáxias. Nossa, aquele bispo lá, ele é poderoso. Nossa, aquele apóstolo lá, ele é poderoso, não tem outro como ele. Quando na realidade, coisas assim, quando acontecem, não é para propagar o nome do Rodrigo ou o nome da igreja do Rodrigo. Não. Quando isso acontece, é para que o nome de Jesus ele seja propagado. E tem pastores que até aproveitam disso para querer fazer o nome deles na mídia, para querer fazer o marketing deles. Estou falando besteira, Viviane? Como se eles fossem o cara, como se eles fossem o top das galáxias e Jesus fosse nada.
Quer dizer, inverte, como se a igreja fosse a top, porque um cego enxergou, porque um paralítico andou, porque um canceroso foi curado, porque alguém foi curado de coronavírus, e Jesus não fosse nada. Então olha só, povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele, porque olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção, pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Amém, aleluia. Fala um pouco aí sobre isso, Viviane, você que estudou isso aí. Bom, vamos lá, eu vou voltar e aí vou chegar até essa parte, né, sobre o paralítico que estava ali desde a infância. Quantas pessoas elas estão assim, tendo que ser carregadas, né? Quantas pessoas elas estão ali tendo a oportunidade, mas ela sempre está à espera que alguém a esteja carregando, que alguém a esteja, que alguém esteja suprindo as suas necessidades. Por isso que eu falei que o Espírito Santo nessa noite, ele pode mudar a sua vida, porque existem muitos que estão paralíticos espiritualmente. Paralisados, né? Espiritualmente. Você está sempre dependendo de que alguém te carregue, sempre dependendo que alguém te dê uma esmola, sempre dependendo que alguém faça algo por você. E hoje, assim como João e Pedro pararam, né, e olharam para aquele homem e deram muito mais do que uma esmola, eles deram a ele a oportunidade de mudar de vida. Hoje, o que o Espírito Santo ele quer falar a você é que ele quer te dar muito mais do que uma cura, ele quer te dar muito mais do que a necessidade que você tem no momento. O que aquele homem queria era dinheiro, ele queria esmola. Mas o que Deus, o Senhor Jesus tinha preparado para ele era algo muito maior. Aleluia, Deus. E é o que o Espírito Santo ele tem para você. Ele tem algo muito maior. Aleluia. Do que você pensa. Sempre em todas as lives que nós fazemos, muitas pessoas estão pedindo oração e devemos, né? Agora o maior problema é por conta do Covid ou uma crise econômica, e nós estamos orando incessantemente por isso. Porém, meia-noite, por exemplo, nós temos a madrugada profética. Meia-noite o fogo desce. E quantos testemunhos nós temos? Pessoas mandando no nosso grupo do WhatsApp. Coloca aí alguém o nosso WhatsApp para as pessoas poderem tê-lo. Coloca aí no Insta, no YouTube e no Facebook. Nós temos uma linha de transmissão com 4.000 pessoas. Assim como vem pedidos de cura, vem testemunhos de pessoas que foram curadas, porque nós estamos profetizando, estamos fazendo aquilo que os discípulos de Jesus fizeram depois que receberam o Espírito Santo. Estamos vendo o resultado. Meia-noite nós temos a madrugada profética, mas, conclua. Mas o Espírito Santo, ele quer mais do que uma cura, ele quer te entregar mais do que a necessidade econômica, porque a necessidade dele era econômica, mas ele também tinha uma enfermidade. Então olha como o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele supre todas as suas necessidades. Então ele está usando a nossa boca, nós estamos apenas sendo um canal onde Deus está fazendo a mensagem chegar até você, de que Ele quer curar você dessa deficiência espiritual que você tem, talvez durante toda a sua vida, desde que você conheceu o Evangelho, você tem essa deficiência. E hoje, o Espírito Santo, ele quer curar você interiormente, e depois vai vir o refrigério, porque os prodígios, eles vão acontecer, mas isso vai acontecer, não é para que você diga, poxa, depois que eu recebi o Espírito Santo, agora eu falo, eu digo e acontece. Não é sobre você. Pedro e João não estavam falando sobre ele.
toda essa situação que aconteceu era para mostrar Jesus. E Jesus, quando estava na terra, ele sempre enfatizava o Pai. Ele nem sequer, quando ele foi ser crucificado, quiseram coroar. Ele disse que não, ele seria coroado por Deus. Aleluia. Mesmo sendo filho de Deus, o rei dos reis, ele não aceitou ser coroado. Ele disse, não é chegada a hora. Quando for o momento certo, quem for me honrar, quem deve me honrar, me dará honra, mas eu devo cumprir primeiro com o meu propósito. Aleluia, então, Deus. Pedro e João, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem, quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais humilde você se torna. Você sabe que é Deus que cresce e você diminui. Aleluia. Os sinais, eles vão te acompanhar. Você vai falar e vai acontecer milagre na sua casa, na sua família. Você vai tocar, e onde você tocar, vai haver bênção. Porque são os sinais que vão te seguir, vão te acompanhar. Mas não é para destacar você. Não é para que você venha ficar em evidência. Não. Tudo se trata do Senhor Jesus. E quando eles viram a cura daquele homem, eles ficaram perplexos, né? Aí os discípulos chegaram e falaram assim, tá vendo? Esse aí, ó, foi aquele que vocês desprezaram. Esse aí foi aquele que vocês crucificaram e deixaram ir no lugar dele aquele bandido, aquele ladrão. Aí ele falou assim, Viviane, ó, pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Quer dizer, sempre evidenciando o nome. Você é feliz? Muito feliz. Eu sou feliz? Somos felizes. Eu sou feliz, você é feliz, eu sou feliz. Agora, nós somos felizes graças a quem? Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Quem me faz feliz é Jesus. Quem faz a Viviane feliz é Jesus. Então, a alegria dela, a felicidade dela, a nossa alegria, ela faz com que Jesus, ele vive em evidência. A nossa família é abençoada. Tem safadeza na nossa casa, sem vergonhice, traição, prostituição, mentira. Quem é glorificado com isso? O Senhor Jesus. Jesus, ele é visto. E é o que tem que acontecer na tua casa. É o que tem que acontecer na tua vida. Não precisa você sair falando. Não. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para a tua vida e Jesus vai ficar em evidência. Nossa, como é que você fez isso? Jesus. Perplexas, igual todos ficaram ali maravilhados. Entendeu? Ficaram perplexos como aconteceu. Aquele homem era paralítico, tinha essa deficiência desde que ele nasceu. Vão dizer, mas o seu berço não te proporcionaria a condição de chegar aonde você chegou. A sua família, ninguém foi bem sucedido. Como que você conseguiu? Como que você consegue ser diferente em meio ao caos? Como que você faz as portas, enquanto todo mundo está fechando o comércio, você está abrindo, você está crescendo. Tudo se trata do Senhor Jesus ser glorificado. Tem muita gente falando que a gente está louco, porque nós abrimos 3 igrejas em meio à pandemia. Quem faz isso? Todo mundo está fechando. A maioria das igrejas estão fechando, a maioria das igrejas estão quebrando. E enquanto elas fecham, nós abrimos. Porque nós queremos que fique em evidência o nome de Jesus. E pode ser que por esses dias agora, ainda venhamos abrir mais uma. Aguardem, em meio à pandemia. Então, a gente quer que as pessoas entendam isso. Quem tem que ficar em evidência é o nome de Jesus. Agora, muita gente, Viviane, acaba cometendo essas gafes, esses erros, pela ignorância espiritual. Tem umas que fazem porque querem aparecer mais do que Jesus, né? Querem ser a estrela, querem ser o destaque, mas tem outras que às vezes, coitadas, elas não têm o entendimento que a gente tem, que nós temos. Então ele disse assim no versículo 17, irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, olha só, olha a palavra, arrependam-se. Vocês podem registrar essa palavra na telinha, por favor? Arrependam-se. Puxa, eu ia ficar tão feliz
meia-noite eu voltaria com muito mais força para profetizar uma grande vitória na tua vida e essa vitória viesse a acontecer. Se você escrevesse essa palavra, arrependam-se, essa é a chave. Essa é a chave. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação. Ou seja, só há renovação, só haverá um tempo de renovação se houver o quê? Arrependimento. Se não há arrependimento, não há tempo de renovação. E é por isso que está indo tudo por água abaixo. É por isso que as coisas estão indo de mal a pior. Falta de arrependimento. Não, o que eu faço está certo. Não, o que eu faço está correto. Não, é o que eu penso, é o que eu acho. Nada disso, tudo errado. Se nós não nos arrependermos, os nossos pecados eles não serão apagados. Aí ele continua dizendo, então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse, o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. Quer dizer, quantas pessoas não estão sendo eliminadas? Quantas pessoas não estão sendo eliminadas? Quantas pessoas não estão sendo destruídas? Quantas vidas não estão se perdendo? E quando eu falo de morrer, não é a morte física, como nós falamos ontem. Deus não prometeu para a gente imortalidade, Ele prometeu eternidade. Ele não prometeu imortalidade, Ele prometeu eternidade. Quantas pessoas não estão morrendo hoje, espiritualmente falando? Quer dizer, estão perdendo a salvação, indo para o inferno, porque rejeitaram e continuam rejeitando essa palavra. Aí no 24 ele diz, a começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Quer dizer, tudo já estava escrito. Quer dizer, a gente está estudando Jeremias agora, Jeremias já havia predito. A gente estudou Zacarias, Zacarias já havia predito. Joel já havia predito, quer dizer, os profetas, Isaías já havia predito. Os profetas já estavam anunciando tudo o que iria acontecer. Mas as pessoas, nem aí, as pessoas que se dane, as pessoas aqui se lascam, as pessoas, não, isso é uma conversa fiada, isso é uma mentira. Eu era criança quando a minha avó falava disso aí, minha avó morreu, eu já sou velho e não aconteceu. Aí, olha o que está acontecendo aí. É assustador. Eu não vou dizer para você que não é assustador não, porque é assustador. É assustador, o troço é assustador. Mas nós que temos o Espírito Santo e que vivemos em comunhão com Deus, temos paz e certeza do nosso futuro. Não é isso? Verdade. Agora, e quem não tem? Quem não tem fica com medo da morte física, né? Entendeu? Porque quando ele fala aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados. Fica firme aí que já está acabando, tá? Fica firme aí, não vai embora não, que hoje ele pode estar chamando você para arrependimento. Para serem cancelados os vossos pecados, ele está falando sobre conversão e novo nascimento. Aleluia, Deus. Os pecados, eles só são cancelados, né? Jesus, em um determinado momento ali, ele estava falando sobre o novo nascimento, sobre nascer da água e do Espírito. Verdade. E aí fizeram a pergunta para ele, mas como que a gente pode nascer de novo sendo grande? Tem como voltar de novo para o ventre da nossa mãe?
E esse novo nascimento é o batismo nas águas. Porque os pecados, eles são cancelados quando há arrependimento. E para isso também tem o batismo nas águas, que é onde... Quem não se batizou nas águas ainda? Viviane, ou quem passou pelas águas, mas percebe que está tendo as mesmas atitudes de sempre. Alguém não batizado ou alguém passou pelas águas e percebe que é a mesma pessoa que era antes de passar pelas águas? Não fica com vergonha não, porque hoje ele está dando para você a chance de se arrepender, de se voltar para ele, de se batizar nas águas. Não precisa ser na Recomeço, Amor e Família, não. Você pode procurar qualquer igreja evangélica e pedir para o pastor batizar você. Qualquer igreja evangélica. Veja que ele está dando oportunidade, veja que ele está batendo na porta do teu coração e está chamando você para um compromisso, para uma aliança. Um ano acontecendo isso, e ele nesses últimos dias, ele fez com que nós novamente venhamos estar privados da liberdade, porque a gente tem horário para sair de casa, para voltar, os comércios não estão funcionando. Você está sendo obrigado a ficar dentro de casa. E Deus está no controle de tudo isso. Não são os homens, não. Tudo está no controle de Deus. E Deus, ele está trazendo... A Stephanie Pinho está dizendo, eu ainda não me batizei. Tem que se batizar, Stephanie. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se batizar, sepultar a velha criatura. A Lana está falando, passei. Lana falou que passou? Então, Landa. Então, Landa, vamos matar. A gente precisa matar a velha criatura. A gente precisa matar a velha criatura. Vamos lá então. A Cíntia está falando, eu ainda não. Então, Cíntia, é decisão. É decisão, poxa. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. A Cirlei está falando, meu filho Marcelo batizou nas águas e está agressivo. Então... Aí tem que orar para o Espírito Santo convencer ele. Aí, entendeu? Mas é isso aí, Viviane. Então vamos acabar. Vamos lá. E o batismo nas águas, né, ou o arrependimento, ele provoca uma mudança radical, porque ali seriam cancelados os pecados deles. Eles que crucificaram aqueles que eles estavam se admirando pelos seus prodígios, e olha que não era nenhuma novidade, porque Jesus já tinha feito milagres antes, mas agora estava sendo realizado através daqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje, ele está dando a oportunidade de você fazer uma análise, porque talvez de forma ignorante, de forma involuntária, você vem pecando contra o próprio Deus, contra o Senhor Jesus, porque o pecado deles era esse, eles crucificaram o Filho de Deus e libertaram um bandido, eles deixaram em liberdade um ladrão, e aquele que era inocente, eles o crucificaram. Mas Jesus, ele não veio para condenar, não, ele pegou um espelho e ele mostrou para as pessoas a atitude que elas tomaram, para que elas pudessem entender que elas estavam erradas, mas ele estava mostrando uma solução. E a solução para que você possa ter uma mudança radical de vida é você se arrepender e se voltar para Deus. Bom, para terminar ele diz, quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão, por meio de sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês. Olha só, Jesus primeiro foi enviado aos da casa. Jesus, ele primeiro foi enviado ao povo dele, ao povo de Israel, para que eles abrissem os olhos. Eu, você, nós estamos tendo essa chance. Nós que temos título de evangélico, pastor, bispo, diácono, obreiro, apóstolo, que mais? Levita. Levita. Olha só,
Jesus ressuscitou e primeiro foi enviado lá na casa, lá no povo de Israel, para que eles abrissem os olhos e de fato e de verdade se arrependessem. Então depois não diga que não houve chance. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com os seus antepassados, ao dizer a Abraão, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Quando fala abençoá-los, não é com dinheiro, não é com saúde, não é com casamento, não. Abençoá-los, fazendo com que cada um se arrependa dos seus pecados. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. Acabou. A remissão dos pecados. Glória E para haver remissão, é necessário haver arrependimento. Para haver arrependimento, precisa ter reconhecimento. Por isso que Jesus usou ali os seus discípulos, Pedro e João, para mostrar. Ele pegou um espelho, repito, e mostrou o erro, a falha deles. Para quê? Para que eles pudessem reconhecer. Porque se não houver reconhecimento, você nunca vai se arrepender. Porque o que a gente mais vê é pessoas justificando os erros. Eu só fiz por conta disso. Eu só reagi porque ela agiu. Então você sempre está justificando o seu erro por alguém ou por algo. E o que o Senhor Jesus ele quer é que você reconheça, independente do motivo pelo qual você tenha pecado, você tenha tomado essa decisão de forma ignorante, pensada, planejada ou não. Ele está falando hoje, se você se arrepender, se você se voltar para mim, os seus pecados eles serão cancelados. Você vai mudar de vida, haverá uma mudança radical. É isso que o Senhor Jesus, ele falou e segue falando, começando pelo de dentro de casa, começando por mim e começando por você.